E aí, me veio uma dúvida na cabeça com relação ao conhecimento arqueológico, né? Você falou aí no começo que existe, uma hora bebe a filosofia, uma hora bebe a teologia, e depois a arqueologia, e isso tudo você acaba tendo uma intersecção para poder abordar diversos temas, né? Como é que fica o conhecimento arqueológico para poder dar significado à sua fé? Boa pergunta. Então, como é que vem o conhecimento em arqueologia para suportar essa base de fé enfim, até na filosofia, né? Olha, se eu começar a arqueologia para provar a Bíblia, eu já comecei do jeito errado. Até falacioso. É como se eu já falasse assim, eu vou provar que você está errado. Eu não estou sendo honesto. Eu estou com preconceito. Um trabalho acadêmico ele não pode ser de preconceito. Eu tenho que avaliar em campo o que eu encontro e a partir daí ver se confirma ou não a minha tese. Porque todo mundo tem uma tese, ele tem uma hipótese de trabalho que ele vai. Agora, tem determinados estudos que já estão tão avançados que algumas coisas já estão tão consolidadas que você já pode chegar com aquele pressuposto. Não é preconceito. A diferença do preconceito é quando eu não tenho nada que valide o meu pensamento e eu chego já querendo impor aquele pensamento. É o camarada que de graça vira para eu e fala assim, até quando você vai bater na sua mulher? Quer dizer, Ele nem sabe, ele nem né? sabe, ele tá chutando ali, né? E muitos advogados assim, acabam fazendo isso no tribunal ali para encurralar uma testemunha. Pelo menos nos filmes é assim. Então a gente não pode chegar desse jeito. Agora o pressuposto não. O pressuposto eu já tenho coisas que foram falseadas para lembrar o Karl Popper. Você tem algumas coisas que já foram consolidadas, então você já tem alguns degraus para partir daquilo ali e você continuar o trajeto. É como, por exemplo, a física, a medicina, algumas coisas que já foram colocadas, estabelecidas por Einstein, por Newton. O físico tem que ser uma coisa muito forte para quebrar aquele modelo ali. Ele já vai com aquele pressuposto ali, porque tem coisas que estão comprovadas. E tem várias coisas da Bíblia que já estão comprovadas. Então a gente já tem hoje uma base, por exemplo, para falar que houve um reino unificado de Davi, que Jesus de Nazaré existiu. Outras coisas eu não tenho. Então é um trabalho de CSI. Agora, quem trabalha com método científico sabe que poucas evidências geram grandes resultados. Às vezes uma gota de sangue é o suficiente para incriminar uma pessoa. Eu que sou leigo falo, mas que uma gota de sangue no luminal o cara vai saber quem que fez. Mas o cara que entende, o perito, ele sabe. Um fio de cabelo é o suficiente para ele te contar o que aconteceu nessa sala aqui. Se foi luta corporal, se não foi luta corporal, um cadáver é o suficiente. Então, muitas vezes na história, assim, um elemento vai confirmando. Agora, o interessante, agora eu vou fazer um encontro com a fé, é que a Bíblia, de todos os livros religiosos que há no mundo, Bhagavad Gita, Livro dos Vedas, Tao Te Ching, Mahabharata, o próprio Alcorão, nenhum livro arvora historicidade para confirmar a sua mensagem. Se eu agora descobrir que Arjuna e Krishna nunca existiram naquela batalha que está no Bhagavad Gita, isso não vai mudar nada na fé hindu. Quando você fala de historicidade, evidência. Evidência, que aquilo Perfeito. aconteceu. Não é que aquilo aconteceu. E é lógico, abrindo um parênteses, que o método que eu uso para elevar a possibilidade daquele acontecimento é diferente do método que eu uso para olhar em laboratório a cura do diabetes. Então, dependendo do que você está estudando, você vai usar métodos diferentes e até a palavra prova, comprovação, ela muda. A maneira de eu estudar em laboratório, como falei no exemplo aqui, a cura do diabetes, não é a maneira que eu vou estudar a economia. Ainda que alguns elementos até possam ter uma intersecção, um economista que projeta, tem uns camaradas que ganham o prêmio Nobel aí, né, que ele consegue prever um crash econômico a cada ciclo, tem muito isso da área de vocês aí, né? O sujeito, ele é um gênio, ele consegue falar, olha, daqui a 5 anos a Bolsa de Valores vai estourar por causa disso, 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 disso. O camarada não está jogando búzios nem nada, ele está fazendo um exercício de futurologia. Mas o método que ele usou para comprovar aquela teoria econômica dele não é o mesmo que eu vou usar em laboratório para encontrar a cura do diabetes. Não é o mesmo que eu vou usar na psicologia para prever que a pessoa, para diagnosticar uma pessoa com bipolaridade ou autismo ou qualquer coisa parecida. E na história, eu também tenho um método apropriado para saber se realmente Júlio César cruzou o Rubicão ou não.
E se falou, né? Exatamente, né? A lei Iacta Est, né? Se bem que isso aí é o Shakespeare é o César de Shakespeare. Exatamente, né? exatamente. Mas, romantizado. Romantizado. Mas até para separar o romantizado do real, ou como dizem em alemão, o Historie, do Geschichte, o que aconteceu do que foi historiografado, historiogizado, né? Então, nesse aspecto, algumas pessoas, por não saberem esses detalhes, falam assim, mas você não prova que aquilo aconteceu na Bíblia, eu quero uma prova que Jesus ressuscitou. Não é assim que a gente vai investigar isso. São com outros meios. E nesses meios, eu acho curioso, repito, a diferença, a singularidade da Bíblia em relação aos outros livros religiosos, que a Bíblia é o único livro, de todos esses que eu citei, e outros mais que poderiam ser mencionados, que desafia o leitor a comprovar a historicidade dela. Vou dar alguns exemplos. Paulo falou o seguinte, olha, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Traduzindo, parafraseando Paulo, é como se falar o seguinte, se Jesus não ressuscitou, rasga tudo que eu escrevi, que eu sou o maior imbecil da história e estamos todos ferrados. Tá certo? Se não aconteceu aquele episódio bíblico ali, se o povo de Israel não saiu como a Bíblia falou, você joga tudo fora. Se Jesus morreu enforcado e não crucificado numa sexta-feira, conforme o Evangelho, pode rasgar tudo. É diferente de Sócrates ter morrido tomando cicuta ou ter morrido de velhice. Não muda nada no meu aspecto como filósofo, mas a Bíblia muda. Então, quando eu vejo elementos mínimos da arqueologia confirmando trechos que a Bíblia falou, isso é importante para mim, porque se a história que a Bíblia apresenta é verdadeira, a teologia que se assenta nessa história também o será. Porque, repito, a Bíblia é o único livro que fala o seguinte, comprova que o que eu estou falando é verdade, a mensagem que eu falo é verdadeira, a partir da história que eu te contei. Isso é bem interessante. Eu estava vendo esses dias, tinha gente que não acredita que nem Cristo existiu. Isso assim já... Assim, você pode até não acreditar que Cristo é Deus. Mas que ele não existiu? Que ele não existiu, é meio terraplanismo até.